Eu estou aqui para contar um pouquinho, então, sobre essa etapa de captação de recursos, que foi por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, né? E eu vou resgatar um pouquinho de como foi o processo com esse projeto e contar um pouco também de como é com outros projetos, dar algumas dicas aí para quem quer navegar por esse caminho da captação de recursos para projetos culturais. Bom, quando a Nádia me convidou, né, para conhecer um pouco mais desse projeto e para apoiar no processo de escrita para a Lei Municipal de Incentivo à Cultura de BH, foi em 2021, né, no edital de 2021, e eu sempre brinco que os editais, eles se escondem da gente, eles aparecem quando o prazo está quase acabando, não é assim que funciona com quase todo mundo? E quando a Nádia me convidou, a gente já tinha ali um prazo um pouco até curto, né? Ainda era um prazo saudável, a gente conseguiu enviar a proposta. E como a Nádia comentou, o projeto não foi aprovado nesse ano, né? No primeiro envio. Mesmo tendo já tido uma aprovação anterior de um projeto anterior, né? Seria a continuidade desse projeto, dessa pesquisa que a Nádia vinha desenvolvendo, a gente não conseguiu aprovação. Entre os motivos da reprovação do projeto, um deles que nos chamou bastante atenção foi a parte documental. Então, a gente teve ali algumas questões documentais e documento de equipe do projeto, enfim, que precisavam ser um ponto de atenção na escrita seguinte, né? E aí a gente teve, então, essa reprovação, e no ano seguinte, Nádia, como boa ariana, não desistiu desse projeto, falou, vamos escrever novamente, vamos arrumar esses pontos que a gente tem que arrumar, né? Documento, o escopo do projeto. Vamos lá, então. Então, a gente reescreveu esse projeto em 2022. E aí, ajustando esses pontos que a gente tinha em 2021, tido a reprovação, a gente conseguiu finalmente aprovar esse projeto. A Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, o formato dela é um pouco diferente de outras leis de incentivo que vocês podem estar acostumados a trabalhar, já devem ter ouvido falar. Por quê? Porque na Lei Municipal de Belo Horizonte, quem escreve projeto e tem o seu projeto aprovado, recebe o recurso direto da prefeitura, né, do órgão público e tudo mais. E tem algumas outras leis de incentivo à cultura, por exemplo, a Lei Federal, a Lei Rouanet, onde a gente inscreve um projeto e quando o projeto é aprovado, você não recebe o recurso direto do poder público, você ganha uma autorização para captar recurso com empresas e pessoas que têm impostos, né, a destinar para projetos culturais. Então, essa é uma das diferenças, né, dessa lei municipal de Belo Horizonte para outras leis de incentivo aí. E o que isso significa na prática? Que leis como essa de Belo Horizonte, onde quando você aprova o projeto, você tem o recurso, né, já garantido, elas são mais concorridas, naturalmente, para aprovar o projeto, né? As leis de incentivo, como, por exemplo, a Rouanet, elas, no momento de aprovar um projeto, elas são menos concorridas. Todo mundo que inscreve um projeto adequado com a legislação tem o seu projeto aprovado para captar recursos com os contribuintes, né, com empresas e pessoas físicas. Já esse edital aí, essa lei de incentivo de Belo Horizonte, ela tem esse formato que é uma grande concorrência aí para aprovar projeto. Em 2022, finalmente, essa aprovação veio. Como o Nádia falou, esse universo aí de editais, leis de incentivo, é um universo que exige bastante persistência, né? E a gente conseguiu a aprovação desse projeto. E aí a gente tirou várias lições disso tudo, e algumas outras tantas aí que em outros projetos eu já vivenciei, Nádia também, a equipe que está aqui que vai falar um pouquinho também. Quem já trabalhou com edital, com lei de incentivo, já vivenciou essas lições. Eu vou trazer um pouquinho, resgatar um pouquinho das principais dicas para escrever um projeto no edital ou numa lei de incentivo à cultura. Eu sempre digo que esse processo de inscrição de projeto para captação de recursos, ele tem 4 macroetapas. A primeira delas é a etapa de definição do projeto, onde a gente tem que ter um projeto muito bem pensado, muito bem definido, que quando Nádia me chamou para fazer parte dessa jornada, ela já tinha um projeto muito bem definido, ela já sabia o que ela queria, o objetivo principal, o produto, o livro e tudo mais. E essa é a primeira etapa, a definição do projeto.
Depois, a gente tem a etapa de estudo da oportunidade, onde a gente vai estudar o edital, a lei de incentivo que a gente quer escrever, né? E essa é uma etapa muito importante para entender se o nosso projeto se encaixa, se o que a gente está pensando de fato é o que se aprova, né, nesse edital, nessa lei de incentivo. Então, a gente tem a definição do projeto, o estudo da oportunidade, depois a gente tem naturalmente o processo de inscrição e a fase de acompanhamento. Essas são as 4 macroetapas aí da elaboração de um projeto. Dentro da etapa de definição do projeto, uma das dicas mais valiosas assim que eu tive nessa jornada, e Nádia fala muito disso também em todos os lugares onde a gente vai, fala um pouquinho de edital e de incentivo, é que uma antecipação que a gente pode fazer, quem quer trabalhar com editais de incentivo, é ter um banco de projetos, ou como a gente fala também, projetos na gaveta, né? Então, você pensa e estrutura os seus projetos antes do edital surgir, porque, como eu brinquei, os editais se escondem e só aparecem para a gente nos últimos dias de inscrição. A gente só fica sabendo quando já falta muito pouco para fechar. Então, é bacana ter esse banco de projetos, esses projetos escritos, estruturados, com orçamento, com cronograma prontinhos na gaveta. Quando você encontrar um edital, você já tem o seu projeto semi-pronto, você vai ter que apenas adaptá-lo àquele edital, àquela lei de incentivo, àquela fonte de recurso. Já na etapa de estudo da oportunidade, algumas coisas que a gente sempre tem que ficar bastante atento quando vai escrever um projeto é entender prazo de inscrição e fazer um cronograma de trabalho. Poxa, se o prazo desse edital é daqui 60 dias, então qual o cronograma de trabalho eu tenho que fazer para dar tempo de eu escrever o projeto, fazer orçamento, fazer cronograma, juntar a documentação, pedir para alguém revisar para mim também, porque às vezes a gente que escreve o nosso olhar, né? Deixa escapar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então, estar atento ao prazo de inscrição do edital da lei de incentivo para fazer um cronograma de trabalho é super importante. Parece óbvio, mas às vezes a gente dá uma vacilada ali na programação do tempo. Validar se aquele edital, aquela lei de incentivo, ela possibilita que você seja proponente daquele projeto. Tem edital, por exemplo, que não aceita proponente pessoa física. E às vezes você não tem nenhuma ligação com uma pessoa jurídica, né, com CNPJ, enfim. Então é super importante entender quem pode ou não pode propor projetos. No caso da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de BH, pode ser pessoa física ou jurídica, residente, né, ou com sede na cidade de Belo Horizonte. Então, esse é um detalhe super importante para a gente estar atento também, certo? E claro que é preciso também a gente entender que tipo de projeto é aceito, né, naquele edital. No caso desse que a gente escreveu, tinha um tipo de projeto livro, tem outros tipos de projetos também, é super importante ficar atento se o projeto que você quer colocar naquele edital é aceito naquelas regras, né? Se tem regras ou restrições que possibilitam a inscrição desse edital ou não. Outra dica super importante é entender o prazo de liberação de recurso. Tem muito projeto que ele é datado, né? Ele tem uma data fixa para acontecer. Por exemplo, eu quero fazer um projeto que a temática é Natal. E eu preciso executar esse projeto na época do Natal. Eu preciso olhar para o edital que eu estou escrevendo e entender se a liberação de recurso, caso seja contemplada, vai acontecer no prazo, no período que eu preciso para eu executar naquela data em que eu gostaria de fazer o meu projeto. Então, alguns projetos que são datados, é bem importante estar atento a esse prazo para liberar recursos. Não é o caso de todos os projetos, mas é uma dica super importante. Outra dica bacana é organizar o roteiro para inscrição do projeto. Então, normalmente a gente entra lá no sistema da lei e quer preencher direto no sistema, mas ter um roteiro organizado fora do sistema, num documento de Word, num Google Drive ou algo do tipo, é super importante também para você preencher fora do sistema, conseguir revisar, conseguir pedir para outra pessoa revisar. Então, organizar esse roteiro fora do sistema é uma dica super importante. E ainda falando um pouquinho de cronograma, né? Entender a complexidade do edital também é muito importante. Então, entrar lá no sistema, ou entender, né, o que tem que ser preenchido dessa proposta é super importante para entender a complexidade, porque às vezes a gente programa lá tantos dias para escrever a proposta, e aí você vai ver, é muito mais complexo, tem vários campos textuais que você nunca parou para pensar como preencher. Então, entender essa complexidade para pensar esse cronograma de trabalho é super, super importante.
E aí, isso tudo a gente está falando de estudo de oportunidade, né? Do início ali do processo de inscrição. Mas tem várias outras dicas para o momento da inscrição também, que infelizmente eu tenho pouco tempo aqui, né? Então vou passar rapidamente. Mas a gente vive compartilhando aí nas redes sociais do projeto Vozes do Velho Chico, outra no nosso Instagram também. Então, Nádia está sempre passando material sobre essa temática. E a gente pode ir passando, trocando dicas por lá também. Vocês podem entrar em contato com a gente e a gente vai mandando material de outras dicas também. Mas, no geral, é importante ter um texto claro, conciso, direto, né? Um texto sem rodeios. A gente não precisa dar uma volta ao mundo e nem ficar dando várias voltas no mesmo assunto. Quem avalia projetos, quem está do outro lado, eu já estive do outro lado também, quer entender de forma fácil e rápida o que que o seu projeto vai entregar, o que que ele significa, que entregas ele vai ter, por que que ele existe, a importância do seu projeto, de forma prática e rápida. Rápida. Então, essa é a principal dica. E claro que fazer um cronograma e um orçamento coerente com a entrega do seu projeto é muito importante. E quando a gente fala fazer um orçamento coerente, o pessoal pensa, não pode ser muito caro. Mas o contrário também se aplica, não pode ser um orçamento muito pequeno, um orçamento que você não vai conseguir executar todo o seu objeto. Então, essas são as dicas mais gerais, né? Já estourando aí o meu tempo, no final a gente vai ter um espacinho para perguntas, quem sabe dá para falar um pouquinho mais das curiosidades de vocês. E foi um projeto, um processo, né, com esse projeto Voz do Velho Chico, muito bacana, assim. Elaborar, escrever esse projeto duas vezes, rever o que a gente fez errado, e ajustar para a segunda inscrição foi um processo bastante de muito aprendizado para a gente, para a equipe. E eu sou muito grata de fazer parte desse timaço aí que vai contar várias coisas ainda.